sobre essa relação de mãe e o que as mães representam, mas sob um outro aspecto, pregando diretamente ao coração de toda a igreja. Eu queria partilhar isso com você nessa noite. E aí o tema da minha mensagem nessa série que a gente está chamando aqui de Arrume a Sua Casa é conselhos maternos. A gente montou esse singelo ambiente aqui só para representar um pouco o que seria a sala de uma casa, da nossa casa, onde a gente senta e a gente conversa, onde a gente tem as nossas DRs, né? Onde a gente tem as nossas discussões, mas também onde a gente tem momentos de prazer, onde a gente assiste TV juntos, enfim, tantas coisas tão bacanas, né? Quando a gente dorme no sofá e alguém vem chamar a gente já babou o sofá todo, né? Então, essas coisas todas que fazem parte, eu acho que da família de todo mundo, essas experiências super simples, mas que com certeza marcam a nossa vida muito mais do que bens materiais que a gente possa adquirir, não é? E nessa noite eu queria então falar sobre conselhos maternos, baseado num texto de Provérbios, capítulo 31. Existe um ditado popular que diz assim, que se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Não tem um ditado assim? Eu acho que eu não concordo com esse ditado. Eu acredito que você, como um bom cristão, também não concorda com esse ditado. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, vai na contramão disso. Quando a gente lê, por exemplo, lá em Provérbios 11:4, que diz assim, que na multidão de conselheiros há sabedoria, não é? Então já vai na contramão disso. Aliás, a história bíblica é repleta de conselhos e de conselheiros. Muitas vezes buscavam o conselho dos profetas, não é? Dos sacerdotes. Então, os filhos buscavam o conselho dos seus pais, ou às vezes não buscavam, mas os pais davam o conselho aos seus filhos. Conselhos são coisas importantes para a nossa vida. Ouvir conselho é uma preciosidade. Ai das pessoas que se tornam orgulhosas, que acham que são boas demais e não estão abertas a ouvir um conselho. Porque talvez ache que a pessoa saiba menos que você, porque talvez a pessoa seja mais nova do que você, talvez porque a pessoa está num cargo abaixo do seu. Nós precisamos ouvir conselhos das pessoas. Conselhos são fundamentais para o sucesso de um homem, de uma mulher, de uma família, de uma igreja, de uma nação. Aqui na nossa igreja, a principal liderança da igreja é formada por um grupo que nós chamamos de conselho. E para que serve o conselho? Para a gente discutir os assuntos, conversar, cada um expor a sua ideia e a gente tentar chegar num denominador comum, algo que seja o melhor para toda a igreja. Nem sempre é fácil, muitas vezes discordamos, às vezes se torna demorado, lento o processo, mas a necessidade do conselho é muito grande. Todos nós precisamos ser aconselhados por alguém. Se você não tem um conselheiro, eu aconselho você a que procure um conselheiro para a sua vida. Alguém com quem você possa conversar, alguém para quem você possa perguntar, que você humildemente possa estar com seus ouvidos abertos para escutar o que essa pessoa vai dizer a você. Nessa linha de pensamento, mães também são grandes conselheiras. Ouvir um conselho de mãe traz vida para nós. Filhos que ouvem o conselho de sua mãe vivem mais. Eu me lembro de ter ouvido conselhos da minha mãe, que alguns deles me livraram de grandes enrascadas. E eles também serviram para preparar o meu futuro, como homem, como marido, como pai, como profissional, como servo de Deus. Esses conselhos, eles povoam a minha mente até hoje. E eu sei que é o mesmo com você. Você se lembra de coisas que você ouviu da sua mãe, conselhos que ela deu. E que hoje você olha para trás e diz assim, é verdade, ela estava certa. Principalmente depois que nos tornamos pais, nos tornamos mães, não é? Aí esses conselhos, eles ficam muito mais valorizados para nós, né? Eles tomam uma proporção muito grande no nosso coração, na nossa mente. O último capítulo de Provérbios, que é o texto que eu cito, ele trata sobre conselhos de uma mãe. E é uma mãe que está aconselhando o seu filho, que não é qualquer pessoa, é um rei. É assim que diz o texto. E esse é o primeiro versículo que eu quero mostrar. Provérbios 31, versículo 1, que diz: ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Amém? É interessante a gente pensar sobre isso, porque este homem é um rei. Ele está numa posição elevada.
mas ele se curva, por assim dizer, aos conselhos da sua mãe. Então eu quero fazer aqui uma breve meditação nessa noite sobre isso. Você sabe quando um pastor fala uma breve meditação, isso não significa muita coisa, não é? Mas eu vou tentar que isso signifique hoje. Então a Bíblia ela não traz nenhuma outra informação a respeito de quem era esse rei Lemuel. Até dei uma olhada em vários livros, se achava alguma coisa. Existe uma série de especulações, mas nada muito seguro a respeito de quem ele era. Mas é interessante saber o significado do nome dele. Sabe como o nome dele significa? Aquele que pertence a Deus. Então a gente pode presumir, a partir do significado do nome dele, que ele escreveu os seus provérbios debaixo da dependência de Deus. Porque o seu nome significa aquele que pertence a Deus. Então ele está ouvindo a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, ele entende que deve ouvir os conselhos da sua mãe. Então se esse rei, ao ouvir esses conselhos, transcreveu os conselhos da sua mãe para as futuras gerações, chegou até nós, porque a gente está estudando isso aqui agora, é porque certamente foram importantes para a vida dele. Isso fez diferença para ele, e vai fazer diferença para nós também. E graças a Deus que ele colocou isso aí no livro de Provérbios, para que a gente pudesse estudar aqui nessa noite. Ontem, no encontro aqui das mães, no café feito para as mães, o Robson trouxe uma palavra aqui, e ele fez uma citação do presidente norte-americano, um notável presidente americano, famoso, talvez o mais famoso entre todos, Abraham Lincoln. E ele disse uma frase, certa vez, que se tornou famosa, e muitos conhecem a frase. Ele disse, as mãos que embalam o berço governam o mundo. Não é? Acho que como isso combina com essa história aqui do Lemuel, não é? Então isso aqui significa que mães, muitas vezes, no anonimato, elas forjam o caráter daqueles que vão chegar ao poder e, quem sabe, governar o povo. Você já pensou que, por exemplo, você pode ser aí a mãe do futuro prefeito da cidade? Você já pensou que você pode ser aí a mãe de um futuro governador do estado? Ou quem sabe ainda a mãe do nosso futuro presidente da república? Nós não sabemos. Talvez o presidente da república está sentado aqui, ou ele está lá no Kids agora. Nós não sabemos. Ele está sendo criado por uma mãe, forjado por uma mãe. E por um pai também, né? Mas eu vou pedir licença para os pais hoje, para a gente focar um pouco nas mães. Em agosto eu prometo que eu foco nos pais, tá bom? Defendo a nossa classe também. É interessante a gente pensar sobre isso, não é? Existe um capelão que ele escreveu o seguinte: as mães são as guardas das fontes. Olha que bonito isso, não é? Então já parou para pensar que talvez uma mãe hoje que está criando um filho vai ser um homem ou uma mulher que vai levar o evangelho pelo mundo, será um grande missionário pregando o evangelho de Jesus em lugares distantes. Ou talvez será um pastor de uma igreja, vai abençoar tantas pessoas, vai gerar tantos frutos para a glória de Deus. Ou talvez nada disso, talvez ele vai ser uma pessoa simples, mas com uma influência poderosa na vida de tantas outras pessoas. Quem sabe? Nós não sabemos, mas nós precisamos dar o nosso melhor na criação dos nossos filhos. Logo de início existe uma lição para nós aqui, a de que nós não somos tão inteligentes assim, tão intelectuais, né, tão sabichões assim, a ponto de nós podermos desprezar os conselhos maternos. Então essa é a primeira lição para nós. Existe uma tendência, não é? Principalmente na adolescência, de dizer o seguinte: eu já sei isso aí, mãe, não é? Quem nunca, né? Eu já disse isso para minha mãe. Eu já sei. Tá, eu já ouvi isso aí, já falou já, né? Já deu, né? Quem nunca ouviu isso? Qual é a mãe que não ouviu isso de um filho, não é? Isso é da idade, isso é da fase, não é? A gente às vezes critica, mas a gente tem que aprender a lidar com essa fase também da vida dos nossos filhos, não é? Mães, elas são educadoras. Mães são ensinadoras. As mães trabalham nos bastidores. Elas trabalham longe dos holofotes, não é? Elas ficam como que atrás das cortinas. Mas o resultado do trabalho se reflete publicamente depois na sociedade. Então, o conselho aqui vem de um coração cuidadoso e cheio de amor por seu filho, independentemente da sua idade, do seu nível intelectual, do poder econômico ou do poder social. Afinal de contas, ele era um rei. Então, dos versículos 2 até o versículo 9, a mãe do rei Lemuel, ela dá conselhos a ele que certamente vão
nos levar a refletir sobre as atitudes que a gente precisa ter como pessoas e como filhos de Deus que somos. É por isso que eu disse que eu quero caminhar numa outra direção usando os conselhos, porque os conselhos que ela deu para o seu filho, o rei Lemuel, é um conselho universal. Ele serve para todos nós agora. Que bom que eles estão registrados aqui. São conselhos maternos para a vida de todo mundo. Esses conselhos podem ser compreendidos a partir de 4 palavras que eu quero mostrar para vocês a partir de agora. A primeira palavra que eu enxergo aí é a palavra dignidade. Os versículos 2 e 3 dizem assim: ó meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aqueles que destroem reis. Há uma coisa interessante aqui, não é? Nas palavras desta mãe, ela reforça a importância da sua existência. Ela diz: ó meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos. É como se ela dissesse assim: você era uma criança desejada. Eu queria você. Eu e o seu pai sonhamos com você. Nós nos preparamos para receber você. Não é? Nós fizemos muito sexo para a gente poder, para que uma dessas vingasse, para que você viesse ao mundo. Nós desejamos muito que você estivesse entre nós. Eu sinto isso como um chamado de amor. Nós programamos, a gente queria muito isso na nossa vida. E você está aqui. Então, agora que você está aqui, não desperdice a sua vida. Então, o primeiro conselho da mãe de Lemuel é o de que ele viva com dignidade. Eu acho que essa é a ideia geral do texto, no meu modo de ver. Esse conselho aqui, ele faz a gente lembrar, existe um escritor, quando eu estudei sobre isso aqui, eu me lembrei desse escritor, ele escreveu livros excelentes, o nome dele é Richard Foster, e ele escreveu um dos seus livros mais famosos, ele tem o título das 3 coisas que podem destruir a vida de um homem no sentido genérico, evidentemente, que são dinheiro, sexo e poder. Essas 3 coisas. E ele exorta, no livro a respeito disso, de que os líderes tomem muito cuidado. Muitos líderes têm caído nessas áreas, não é? Então, o problema do dinheiro, a questão do sexo, o controle sexual e a questão do poder. 3 coisas que estão atreladas, mas que elas podem derrubar qualquer pessoa. E o Richard Foster fala isso especificamente aos líderes cristãos de um modo geral, e a todo tipo de liderança, o quanto isso pode ser destrutivo. É interessante que a mãe de Lemuel, ela vai na mesma direção. Ou o Richard Foster vai, na verdade, porque ela veio primeiro, na direção do pensamento da mãe do rei Lemuel. Porque ela exorta o seu filho, lembrando que ele foi gerado dignamente em seu ventre. Não faça bobagens. Você foi um filho esperado. Então, faça da sua vida uma vida digna. Então, de maneira correta, debaixo da lei, debaixo de um casamento, de um laço sagrado. Foi assim que você nasceu. É como se ela dissesse assim para ele. E é desse jeito que você precisa viver. Então, o que a mãe dele está dizendo é que ele deveria imitar esse modelo de vida. Ele era rei e com isso viria muito poder, viria muito luxo, viria muito dinheiro e viriam muitas oportunidades. E com isso, certamente, atrairia muitas mulheres, não é? Então, ele tinha o poder na sua mão. Ele é o rei, ele, humanamente falando, pode fazer tudo o que ele quer. Mas a questão é, ele deve fazer tudo o que ele quer? A sua mãe dá um alerta para ele. Cuidado, cuide do seu coração, cuide da sua vida. A gente vive hoje num mundo de muita ostentação e de muita promiscuidade. As coisas estão muito fáceis e o mundo vende para nós uma proposta de prazer imediato. E muitas pessoas têm sido levadas por esse caminho. A questão da sexualidade, pensando aqui de acordo com o que está no texto, está banalizada no mundo que nós estamos vivendo. Então as pessoas vivem uma vida sexual artificial e imediatista. Então elas não estão dispostas a esperar o processo. Elas querem o prazer para agora. E isso é uma coisa que atinge a todas as pessoas. Ninguém está imune a este risco. Todas as pessoas, eu, você, todos nós,
precisamos nos cuidar nesse quesito. Os casamentos nos nossos dias são descartáveis e as pessoas estão em busca do prazer a qualquer preço. E por causa disso, as pessoas também se tornaram descartáveis. Esse é o contexto que a gente está vivendo. Então, a mãe deve ensinar o seu filho homem e a sua filha mulher, desculpe a redundância, mas é só para reforçar a postura e o posicionamento, tá bom? Então, devem ensiná-los a se comportarem como tais. Homem, homem. E mulher, mulher. Lembre que a sua filha, ainda uma bebê, ela é uma mulher. E ela deve ser respeitada e tratada como tal. Lembre que o seu filho, mesmo bebê, homem, ele já é um homem. E ele precisa ser respeitado e tratado como tal. A gente tem vivido uma subversão de valores terrível no mundo em que estamos, não é? Então, uma coisa que eu sempre falo aqui na igreja, por exemplo, nas reuniões com líderes, eu digo assim, na igreja, cuidem das mulheres. Homens, cuidem das mulheres. Por favor, entendam o que eu quero dizer com relação a isso. Eu estou falando uma linha de respeito, uma linha de cuidado. Todos nós precisamos ter, desde as bebês, desde as menininhas que ainda estão no colo, até as adolescentes, as jovens, as senhoras, as idosas. Ajudem as idosas no caminho, na descida da escada, entende? Cuide das crianças, respeitem as crianças, não é? Acompanhem no banheiro, olhem, acompanhem o ministério infantil, acompanhem o trabalho com adolescentes. Vamos ficar atentos aos nossos jovens, às nossas jovens. Vamos cuidar dos nossos casamentos, dos nossos relacionamentos conjugais. Então, todas essas coisas precisam ser cuidadas num contexto de igreja, onde os relacionamentos são muito aproximados. Então, este é um cuidado que a palavra de Deus nos dá e que todos nós precisamos aplicar na nossa vida e na nossa prática diária e na nossa prática comum aqui na vivência da igreja de Jesus Cristo. Então, o conselho materno aqui é o de que o rei tenha a sua mulher e a ame até o fim, e tenha a sua família e sirva essa família até o fim. É o mesmo conselho para cada um de nós. Cada um tem a sua família e cuide da sua família, respeite a sua família e caminhe com ela até o fim. Amém? A segunda palavra é a palavra prudência. Está aí nos versículos 4 e 5. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho. Não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Na minha ótica, eu acredito que a palavra prudência é a palavra adequada para a gente tentar entender o que a mãe de Lemuel está nos ensinando ao seu filho e ensinando a nós aqui também. Eu acho que a gente pode entender isso de forma literal e também de forma simbólica. De maneira literal, a palavra talvez para nós aqui seja assim, olha, cuidado com o álcool e com outros vícios. Se você acha que você não tem controle, então não faça. Não faça. Então, o seu procedimento e decisão quanto a isso pode destruir a sua vida e pode influenciar os seus filhos e as futuras gerações. Então, muito cuidado. E de forma simbólica, a gente pode entender aqui que enquanto mais preocupados com os nossos próprios deleites, menos sensíveis às necessidades que estão ao nosso redor, nós nos tornaremos. Talvez seja isso que a mãe de Lemuel estava falando. A gente vive, porque ela diz aqui, no texto, ela diz assim, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina, e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Está vendo? Você está tão preocupado com o seu próprio deleite, com a sua própria alegria, que você acaba se esquecendo de fazer a justiça. Então, a gente vive hoje numa sociedade, num mundo materialista, uma sociedade preocupada apenas consigo mesmo, e por causa disso, a gente precisa praticar e ensinar a generosidade. E aonde isso começa? Onde esse ensino começa? Dentro da nossa própria casa.
Então, a gente não viver pensando apenas no deleite ali da minha família, o melhor só para nós, tudo de bom aqui para nós, para a minha turma, né? Para o meu pai, para a minha mãe, para a minha esposa, para o meu filho, para o meu irmão. A gente precisa ter os olhos estendidos para as necessidades do mundo ao nosso redor. E é daí que vem a terceira palavra, que eu chamo de compaixão, que estão aí nos versículos 6 e 7. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. Às vezes a gente lê um texto como esse, ele se torna um pouco complicado, mas a gente tem que entender que Provérbios também tem uma vibe assim meio poética, não é? Eu creio que o texto não está sugerindo para a gente aqui que as pessoas sejam embebedadas como se isso fosse uma espécie de sedativo. Eu acho que não é isso que ele diz, mas eu creio que dentro daquele contexto em que foi escrito, aqueles que têm devem compartilhar com aqueles que não têm, para que todos possam também se sentir tocados. Talvez seja mais essa a direção do texto. Na verdade, esse sempre foi e continua sendo o apelo de Jesus a todos os seus seguidores. Não é? Se a gente pegar tudo isso e olharmos para Jesus, que é o que a gente sempre deve fazer, a gente vai se lembrar que a proposta do texto aqui não é um incentivo à embriaguez, mas a ideia aqui da bebida fermentada e o vinho que ele cita, devem representar a ideia de cura para as dores e para o sofrimento das pessoas. Assim como Jesus nos ensinou, olhar para as necessidades das pessoas e ter compaixão delas, assim como ele teve. Então eu acredito que o texto aqui está longe de incentivar a embriaguez. A mãe de Lemuel, ela está encorajando aqui a prática da misericórdia para com aquelas pessoas que estão passando por necessidade. Ele diz isso, né? Ele fala para que as pessoas esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. Então, quer ver uma coisa? Que tal, por exemplo, a gente envolver a nossa família num projeto social? Que tal se a gente envolvesse a nossa família em algo assim? E se a gente fizesse uma doação? E se a gente pegasse uma parte do nosso dinheiro e fizéssemos uma separação, colocássemos no orçamento da nossa família algo que possa abençoar a vida de outras pessoas, para aliviar a dor e o sofrimento de outras pessoas? Que tal a gente doar aquilo que a gente tem demais? Será que a gente não tem coisa demais? Tem, não é? A gente tem. É só a gente faz uma mudança que você vai ver, não é? A gente tem coisa que você guarda, você troca de caixa, né? Você leva de uma mudança para outro lugar, aí você troca de caixa, você troca a caixa está velha. Aí na outra mudança você troca 3, 4 vezes e você continua com aquele troço enfiado dentro de uma caixa. Roupas que a gente mal usa, não é verdade? Quanta coisa, às vezes nos tornamos acumuladores de tesouros na terra, enquanto a gente poderia ser canal de bênçãos na vida de outra pessoa. Esse é um desafio para todos nós. Talvez a mãe de Lemuel está ensinando isso para o seu filho. Você é rei. E como rei, a sua palavra, a sua ação, ela pode ser bênção na vida de outras pessoas. E haja com compaixão, atenda às necessidades do povo. Talvez se você ensinar o seu filho, desde pequeno, a que ele tenha compaixão pelas pessoas, quem sabe lá no futuro, quando ele vier a ser, lá no meu exemplo, o presidente da república, ele olhe para o povo com compaixão, porque foi assim que ele aprendeu no berço da sua casa, no contexto da sua família. Então são coisas para que a gente possa aprender e aplicar em nossa vida. E a quarta e última coisa que eu vejo aqui é a palavra justiça. Estão nos versículos 8 e 9. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Olha que conselho extraordinário dessa mãe para o seu filho, que é rei. E esse conselho que se estende para nós aqui hoje também. A verdade é que há um clamor no mundo por justiça e igualdade. Esse é o grande mote, né? Essa é a grande luta, é a grande batalha, é o grande clamor de todas as pessoas. Igualdade, justiça, equidade. Esse é o conselho de uma mãe a um filho que ela só quer o bem. Ela quer o melhor para o seu filho.
E ela sabe que se o seu filho agir com justiça, ele também receberá justiça. Lemuel era um rei e a sua influência poderia ser muito bem empregada em favor das pessoas. Ele poderia usar isso em favor das pessoas. Mas isso nos ensina então que todos nós temos as mesmas obrigações e privilégios. E nós devemos lembrar que sempre somos algum tipo de influência, quer seja boa ou ruim. Então que a gente decida por ser uma voz que abençoa no meio de um mundo que vive em caos. Então, quando o seu filho errar na escola, então não vá lá tirar satisfação com a professora. Não faça isso. Discipline o seu filho, que ele deve respeitar as autoridades. Então, quando o seu filho desrespeitar liderança em qualquer lugar, no trabalho, na escola, na igreja, não vá lá tirar satisfações. Oriente o seu filho a fazer o que é certo, a pedir desculpas, a pedir perdão. Então essas coisas são coisas que nós aprendemos em família, dentro da nossa casa. Mas que o exemplo seja nosso também. Que nós também sejamos humildes em reconhecer as nossas falhas. Os nossos filhos vão crescer demais, não é? De caráter, se eles nos virem dizendo para outras pessoas: você pode me dar um conselho? O que você acha que eu devo fazer? Ou talvez assim: me desculpe. Você já imaginou o seu filho ouvindo você dizer para uma outra pessoa: me desculpe, eu estava errado. Você vai crescer diante do seu filho. E o seu filho vai crescer em maturidade, em caráter. Então nós precisamos aprender lições como essas. Muitas vezes a gente se perde achando que nós queremos os direitos, não é? Todo mundo quer os seus direitos. Mas nós não estamos muito abertos para os nossos deveres. Eu me lembro quando estava no exercício firme da advocacia, conversava com as pessoas, e aí muitos clientes vinham dizer para mim do quanto eles estavam sendo injustiçados, e de fato estavam sendo mesmo. Mas aí eu apontava para eles algumas coisas, mas você sabe que na legislação isso aqui não é possível, e aí ele já não gostava. Não, mas isso aqui está errado, né? Não, veja bem, você tem direitos, mas os seus direitos estão dentro de limites que você precisa respeitar. Então não adianta você querer ultrapassar isso, porque existem regras, leis que precisam ser respeitadas, porque todo mundo quer direitos, mas as pessoas não querem as responsabilidades. Então nós precisamos desde cedo ensinar aos nossos filhos que a vida não é fácil, que as coisas não vêm de mão beijada, que nós precisamos trabalhar, batalhar para conquistar as coisas e agir com justiça e com respeito diante das circunstâncias, todas as circunstâncias da vida. E aí, quando a gente aprender a ser assim, a nossa voz é uma voz que abençoa. A gente vive num mundo terrível e nós teremos uma voz que vai abençoar as pessoas. Sabe qual é o maior orgulho de uma mãe? Eu acho que o maior orgulho de uma mãe nem é ver o seu filho formado como um grande profissional. Eu não acredito que seja isso. É um orgulho, mas eu acho que esse não é o maior orgulho. Eu acho que o maior orgulho de uma mãe justa, deve ser de ver o seu filho honrado por seu caráter, pelo seu senso de justiça, pela sua compaixão pelas pessoas e, acima de tudo, por sua devoção a Deus. Eu não consigo imaginar que uma mãe justa vai ficar feliz porque o seu filho profissionalmente alavancou, está super bem, ganhando um montão de dinheiro, vivendo uma vida super regalada, mas um homem ou uma mulher sem nenhuma compaixão, sem nenhum amor pelas pessoas, uma pessoa que não entende absolutamente nada a respeito do que é justiça, equilíbrio, uma pessoa que só traz tristeza e amargura para a vida de outros. Eu não acredito que uma mãe está feliz porque agora ele está muito rico e cheio de dinheiro. Não, eu acredito que a mãe estará feliz quando ela vê que tudo que ela pôde plantar no coração do seu filho, lá na frente, rendeu frutos para a sua vida como homem, como mulher. Eu tenho certeza que qualquer mãe se orgulhará de um filho assim, e qualquer pai também se orgulhará. Não é bacana quando alguém diz assim a respeito dos nossos filhos: olha, o seu filho é uma bênção, não é? Olha, a sua filha é uma menina muito querida. Todos nós, como pais, nos orgulhamos disso, não é? Eu tenho certeza que nós nos orgulharemos muito mais disso que falar: olha, o seu filho está muito rico, não é?
Se essas coisas vierem dentro de um padrão, não é, de justiça e bondade e tudo mais, não é, e de trabalho, amém, graças a Deus, e desejamos mesmo o sucesso dos nossos filhos. Mas isso não é o mais importante. Como será bom nós podermos ouvir assim, olha, o seu filho é um homem de Deus. O seu filho é uma mulher de Deus. Eu gostaria de chegar ao final da minha vida e sempre ouvir isso. Olha, a sua filha é uma menina de Deus. Os seus netos são meninos valiosos, são meninos de Deus. Isso para mim seria o maior prêmio que eu poderia receber em toda a minha vida. E você que é filho, faça isso também, para que você possa honrar os seus pais. Não é? Nós todos somos filhos aqui, mas você que está aqui como filho, nessa condição de filho aqui hoje, lembre-se disso, honrar os seus pais, começando pela honra ao nome de Deus. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos mães assim entre nós, que nós sejamos pessoas e filhos honrados nesse mundo, que carece tanto de amor, de justiça, de paz e de compaixão. A minha palavra final a vocês, mães, não poderia ser outra. Um feliz Dia das Mães. Eu acho que o melhor Dia das Mães da vida de vocês é aquele em que vocês ouvem que os seus filhos estão firmes com o Senhor. Estão determinados em viver como homens e mulheres rendidos aos pés de Jesus. Não existe coração de mãe mais quebrantado do que aquele que vê os seus filhos prostrados aos pés da cruz de Cristo. Amém? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pelas mães que aqui estão. Obrigado pelos conselhos maternos. Que as mães que aqui estão possam ser conselheiras como foi a mãe de Lemuel. Que levem os seus filhos a um relacionamento de intimidade com o Senhor. Que vivam uma vida exemplar, para que os seus filhos copiem dela o modelo, a fim de que esses meninos, essas meninas, possam crescer como homens e mulheres de Deus. Deus, a gente não sabe se os nossos filhos vão ter sucesso na vida profissional. A gente deseja isso, queremos isso, que o Senhor possa abençoá-los. Deus, mas nada disso, absolutamente nada disso terá valor, se os nossos filhos não se renderem aos pés de Jesus. De que adiantará ganhar tudo nesse mundo, mas não ter um encontro com Jesus e uma experiência com Cristo. Então nós colocamos, Deus, a vida das mães aqui nessa noite nas mãos do Senhor. E também dos pais, para que juntos eles possam trabalhar para o reino de Deus dentro do seu próprio lar em relação à sua família. E que os filhos possam ouvir os conselhos desses pais. E que nós tenhamos famílias abençoadas, prontas para abençoar tantas outras. Essa é a oração que fazemos. E acreditamos no poder de Jesus. E é no nome dele que oramos. Amém.